Recursos hierárquicos na administração pública, estruturas e aplicações. Os recursos hierárquicos são instrumentos fundamentais na estrutura administrativa, permitindo que atos administrativos sejam reavaliados por autoridades superiores. Essa possibilidade de reexame é essencial para garantir a legalidade, a moralidade e a eficiência na administração pública. De acordo com a doutrina, os recursos hierárquicos podem ser classificados em duas categorias: o recurso hierárquico próprio e o recurso hierárquico impróprio, cada um com suas características e aplicabilidades específicas. O recurso hierárquico próprio é aquele interposto para uma autoridade que ocupa uma posição superior àquela que praticou o ato administrativo questionado. Esse tipo de recurso é uma consequência natural da estrutura hierárquica da administração pública, que é organizada de forma escalonada. A hierarquia permite que decisões sejam revisadas por instâncias superiores, promovendo um controle interno efetivo. Por exemplo, se um servidor público recebe uma penalização em um processo administrativo, ele pode interpor um recurso contra essa decisão para a chefia imediata que está acima dele na hierarquia, sem a necessidade de que haja uma previsão legal específica para tal. A característica distintiva do recurso hierárquico próprio é sua inerência à própria organização administrativa. Isso significa que, independentemente da existência de normas específicas que regulamentem a sua interposição, a possibilidade de recorrer a uma autoridade superior é garantida pela própria estrutura organizacional do órgão ou entidade pública. Essa prática é benéfica, pois promove a revisão e correção de atos administrativos que podem não ter sido suficientemente avaliados ou que, por algum motivo, possam estar em desacordo com os princípios administrativos. Por outro lado, o recurso hierárquico impróprio é direcionado a uma autoridade que não se encontra em uma posição superior em relação ao autor do ato impugnado. Para que um recurso hierárquico impróprio seja aceito, deve haver uma previsão legal expressa que o permita. Isso ocorre, por exemplo, quando um servidor interpõe um recurso contra uma decisão de uma autarquia e endereça esse recurso ao ministro da pasta responsável pela entidade. Nesse caso, a figura do ministro não é uma superioridade hierárquica direta, mas ele é o responsável por supervisionar e coordenar as atividades da autarquia, tornando-se legitimado a receber e avaliar o recurso. A previsão legal para a interposição do recurso hierárquico impróprio é essencial, pois sem essa norma o recurso não seria aceito. Esse tipo de recurso é, portanto, mais restrito em comparação ao recurso hierárquico próprio, refletindo a complexidade das relações entre diferentes esferas da administração pública. Por essa razão, o recurso impróprio exige uma análise mais rigorosa e detalhada das normas que regem a relação entre a autoridade recorrida e a autoridade a quem o recurso é dirigido. Ambos os tipos de recurso têm como principal objetivo proporcionar uma forma de controle interno, garantindo que a administração atue de acordo com os princípios da legalidade e da eficiência. Por meio da interposição desses recursos, os administrados têm a oportunidade de contestar decisões que considerem injustas ou inadequadas, contribuindo para uma maior transparência nas ações governamentais e uma proteção mais efetiva dos direitos dos cidadãos. Além disso, a prática dos recursos hierárquicos também promove a responsabilização dos agentes públicos. Quando um ato administrativo é questionado e revisado por uma instância superior, isso gera uma dinâmica de avaliação e controle sobre a conduta dos servidores que praticaram o ato. A possibilidade de que uma decisão seja revista por uma autoridade superior atua como um mecanismo de segurança, desencorajando práticas abusivas ou arbitrárias dentro da administração. É importante considerar o papel do recurso hierárquico na resolução de conflitos internos da administração. Muitas vezes, a decisão de um órgão pode causar insatisfação a seus servidores ou a cidadãos que se sintam prejudicados. O recurso hierárquico proporciona um espaço para que essas vozes sejam ouvidas, permitindo que a própria administração se autorregule e ajuste suas práticas conforme as demandas e necessidades apresentadas pelos administrados. Outro aspecto relevante é que a interposição de recursos hierárquicos pode levar a uma análise mais profunda e detalhada das políticas públicas. Quando um ato administrativo é recorrido, isso pode chamar a atenção para questões que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Assim, os recursos hierárquicos não apenas promovem a revisão de atos individuais, mas também podem contribuir para a reavaliação de diretrizes e práticas administrativas mais amplas. A gestão dos recursos hierárquicos deve ser realizada de forma ágil e eficiente,
de modo a evitar que o processo administrativo se arraste por períodos longos, prejudicando os interessados. A eficiência na tramitação dos recursos hierárquicos é essencial para a credibilidade da administração pública, pois um sistema lento pode desestimular a utilização desse mecanismo e gerar desconfiança por parte da sociedade. Além disso, o uso adequado dos recursos hierárquicos pode contribuir para a formação de precedentes administrativos. Quando decisões de autoridades superiores são publicadas e utilizadas como referência para casos semelhantes, isso cria um ambiente de previsibilidade e estabilidade nas decisões administrativas. Essa uniformização das decisões é benéfica tanto para os administrados quanto para a própria administração, que pode agir de forma mais coerente e fundamentada. Outro ponto a ser destacado é a importância da capacitação dos servidores públicos para lidar com a análise e o julgamento dos recursos hierárquicos. A formação contínua é fundamental para que os responsáveis pela análise dos recursos estejam preparados para avaliar a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos de maneira justa e fundamentada. A capacitação também é uma forma de promover a cultura da legalidade e da transparência na administração pública. O papel dos tribunais de contas também é relevante nesse contexto. Esses órgãos têm a função de fiscalizar a utilização dos recursos públicos e podem atuar no acompanhamento dos processos administrativos e dos recursos hierárquicos. A atuação dos tribunais de contas contribui para a efetividade do controle social e a responsabilização dos gestores públicos, reforçando a importância da transparência e da boa governança. Em resumo, os recursos hierárquicos, tanto próprios quanto impróprios, constituem ferramentas indispensáveis na estrutura administrativa brasileira. Eles garantem não apenas a revisão e a correção de atos administrativos, mas também promovem a accountability, a transparência e a eficiência na gestão pública. Ao permitir que os cidadãos e servidores questionem decisões e busquem justiça, os recursos hierárquicos fortalecem a legitimidade da administração e a confiança da sociedade nas instituições públicas. Essa dinâmica de controle interno é essencial para a construção de uma administração pública mais responsável, ética e comprometida com o interesse coletivo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!